Olá, meus amores, muito boa noite. Hoje eu tô feliz, parece até que eu tô tomando álcool, né? Mas eu não tô, eu juro pra vocês que é só água com gás e Bali. Acho que é porque acabou a TPM, né? Mas eu quero falar pra vocês, conversar com vocês sobre a questão de restauração, respeito, sobre todos esses temas. Temas, inclusive, que eu conversei hoje com algumas clientes. Então, eu vou só esperar o Insta entregar a live. Oi, Fefe, tudo bem? Como é que você está? Gente, eu furei a dieta hoje. Furei a dieta, comi chocolate, porque amanhã tá iniciando a quaresma, né? Eu falei assim, hoje eu vou me permitir. Eu comi chocolate, comi um monte de queijo, mas também comprei 1 quilo de carne. Comprei uma caixa de chocolate pra comer sozinha. Não comi tudo ainda. Olha, oi Lu, boa noite. Boa noite, Lu, tudo bem? Como é que você está? Estou ansiosa pra te ver quinta-feira, te conhecer, né? Porque a gente só se fala por mensagem, quinta-feira a gente vai conversar no grupo. Oi meninas, boa noite. Olha só, hoje pela manhã eu tava atendendo uma cliente e ela falou assim, Bruna, eu ia fazendo uma besteira, mas daí na hora eu lembrei do teu post falando sobre a questão do respeito, né? Ela disse que tinha combinado com o marido que ele passaria lá para buscar o filho. Ele falou assim, ó, que horas vocês estarão em casa? Eu vou passar aí para buscar o filho, né? Falou o nome do filho. E aí ela falou, estaremos em casa o dia todo por conta do feriado de carnaval, né? Você pode passar aqui. E aí acabou que ele foi pra casa da mãe dele e falou assim, olha, eu cheguei aqui, eu tô cansado, não tem como você trazer ele. E o filho ficou chateado também, né? E ela falou assim, olha, ele ficou triste. E ele começou a conversar com o filho, não, a mamãe vai te trazer aqui na casa da vovó. E aí ela foi levar a criança lá, até onde ele estava, né? Falou, não, tudo bem, eu levo ele sim. E chegando lá, na hora de descer do carro, ela olhou para a aliança, tirou a aliança da mão. Ela falou que naquele momento ela sentiu uma tentação muito forte. Ela tirou a aliança da mão e colocou assim no painel do carro. Falou assim, quer saber de uma coisa? Hoje ele vai me ver sem aliança, hoje ele vai me ver sem aliança. E aí na hora ela lembrou do post que eu tinha feito sobre a questão do respeito, né? E ela falou assim, diz que por um breve momento ela colocou a mão na consciência e falou assim, gente, a vida inteira eu afrontei ele e olha onde eu tô agora. Aí ela pegou a aliança, colocou de volta na mão, engoliu o orgulho, desceu, cumprimentou ele, cumprimentou a sogra gosta muito dela, adora quando ela vai lá, cumprimentou ele, cumprimentou a sogra. E aí, depois, a cunhada entrou em contato falando que ele era só elogios dela para os pais. Elogiou ela de todas as formas. Que ela era uma boa mãe, que isso, sendo que nós começamos os nossos encontros em dezembro, até dezembro ele só falava mal dela. Que ele tinha se separado porque ela porque ela não respeitava ele, porque ela tratava ele muito mal, porque ela brigava demais. E agora ele está no ponto de que ele elogia ela. Tudo por conta do respeito. Tudo por conta de engolir o próprio orgulho. E ela falou assim, nossa, Bruna, eu lembrei muito daquela questão do post que você fez falando sobre o respeito, né? E aí eu queria convidar vocês a colocar a mão na consciência, pensar assim, poxa, será que eu tô agindo de forma respeitosa com meu esposo? Essas coisas que eu falo pra ele, né? O desprezo no olhar, sabe? A frieza no olhar, as palavras que eu uso, a frieza nas minhas palavras, né? A dureza das minhas palavras. Se fosse outra pessoa, qual seria a consequência disso? Ou eu teria coragem de falar as coisas que eu falo pro meu marido, para outra pessoa desconhecida?
Ou se fosse o chefe dele falando isso. Ou se fosse um funcionário dele falando isso. Ou se fosse um desconhecido na rua. Será que ele não arrancaria um par de dentes da boca dele? Você teria coragem de falar do jeito que você fala com seu marido para um estranho na rua? Entende o ponto que eu quero chegar? Para você colocar a mão na consciência. Porque quando você age de forma desrespeitosa para com ele, ele não vai agir de forma amorosa com você. E aí a gente entra num ciclo. Gente, eu nunca sei se a gente fala ciclo ou círculo, tá? Me perdoem a dislexia, eu nunca sei. A gente entra num ciclo vicioso. Ai, Bruna, mas ele não me entrega amor, então eu não vou entregar respeito. Aí, beleza. Só que alguém vai ter que ceder. Entende? Então, se você é a pessoa que está aqui, que está desperta, essa pessoa vai precisar ser você nesse primeiro momento. Entende? A gente precisa tornar esse ciclo vicioso em um ciclo virtuoso, onde eu entrego respeito por um determinado tempo para ele começar a me entregar amor, onde eu entrego a admiração para que futuramente ele comece a me entregar amor. Gente, tem uma coisa muito interessante, que é assim, ó, de forma geral, o ser humano não funciona por cobrança, tá? Especialmente o homem que saiu de casa, o homem que é imaturo, o homem que deixou a família, porque você concorda comigo que para ele ter deixado a família, ele agiu por imaturidade? Para ele quebrar a promessa que ele fez no altar, ele agiu por imaturidade? Esse homem imaturo, ele vai ter muito menos capacidade de agir por cobrança. Eu nunca vi assim, ó. Se vocês pegarem para prestar atenção, até mesmo onde há uma organização majoritariamente masculina, né, por exemplo, o exército, né, um quartel de polícia, existe uma hierarquia, e essa hierarquia é tratada com muito respeito. O respeito, ele precisa existir na forma masculina de se tratar, tá? O desrespeito, ele vai existir da hierarquia de cima para baixo e mal ainda, tá? Não vai ser desrespeito de honra, é uma cobrança, tá? Só que o que acontece se você age com cobrança? Ele vai inconscientemente começar a te ver dessa forma masculina e não de uma forma feminina. Por isso, a mente do ser humano em geral, mas especialmente a mente masculina, ela vai funcionar com base no reforço positivo, onde você viu algo que ele fez de bom e você vai validar esse algo bom, entendeu? Por mais que seja uma mera obrigação dele, por mais que não seja nada demais, isso vai ficar gravado na mente dele, vai ficar gravado no inconsciente dele, muito mais do que se você fazer uma cobrança. Por exemplo, ele tirou o lixo. Você vai tratar esse homem como se ele fosse o melhor homem do mundo por ter tirado o lixo, porque, meu Deus do céu, quantas vezes forem necessário até que isso vire hábito. Entende? É um reforço positivo. É difícil porque o meu só me repudia. Ele quer que eu apoie os erros e as mentiras. Tá, você não vai apoiar os erros e as mentiras, mas eu tenho certeza de que a tua visão está muito limitada. Que existe muita coisa boa que você pode apoiar, validar, reconhecer. Entende? Por mais que ele não esteja cumprindo hierarquicamente o papel dele de homem. Tem muita coisa boa que você não está sabendo enxergar. Tá? Olha só, ele só me repudia. Sabe por que isso acontece? Imagina o seguinte. Vocês estão em um rio. Vocês estão em um lago.
De repente, você começa a se afogar. E aí você tá ali sufocando, de repente você consegue subir para tomar ar. E na hora que você consegue subir para tomar ar, vem alguém e te puxa para baixo. Você vai agir de forma amorosa com essa pessoa ou você vai agir de forma bruta tentando se livrar dali, entende? Nesse momento que o teu marido está sendo reativo com você, é porque durante muitos anos vocês cultivaram um relacionamento que não foi agradável. Durante muitos anos vocês agiram nesse ciclo vicioso de falta de respeito, falta de amor, falta de respeito, falta de amor. Então é como se ele estivesse agora tentando sair para respirar. E vocês precisam olhar e entender o momento que a outra pessoa está. Porque para ele voltar a confiar em você demora. Gente, vocês passaram ali, vamos dizer, 10 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos cultivando um relacionamento que assim no início até era agradável, mas depois foi entrando num caminho ruim. Não vai ser em 10 dias ou em 10 semanas que vocês vão conseguir reformular essa ideia que ele tem de vocês na mente dele, no inconsciente dele, tá? 16 anos a Camila falou. 16 anos. Não vai ser em 16 dias, não vai ser em 16 semanas que ele vai conseguir reformular a ideia que ele tem de você na mente dele. Entende? A não ser que haja aí uma iluminação mística, entendeu? Uma iluminação divina, mas não vai ser. É preciso, gente, ter paciência com o tempo do outro, tá? Então, imagina, claro que ele vai ser reativo agora no momento. Só que eu gosto de usar uma analogia. Uma vez eu fiz essa analogia com uma cliente, que eu gosto muito de trabalhar com isso, a minha mente funciona assim, tá? Inclusive, depois me contem, me deixem aqui nos comentários, se vocês gostaram da sequência que eu fiz hoje, analisando o conto da Rapunzel. Por que eu faço isso? Porque é uma forma, gente, de formar o imaginário de vocês, tá? É uma forma de formar o imaginário de vocês. Porque essas coisas, elas ficam, esses símbolos, eles têm poderes, eles ficam gravados no inconsciente, tá? Mas agora eu não lembro o que eu tava falando. Gente, eu esqueci, fugiu, daqui a pouco eu lembro. Eu tava falando sobre a reatividade, tava falando sobre o inconsciente. Tá, não lembro. Outra coisa que eu queria falar com vocês a respeito disso, né? Bruna, olha só, eu atendi uma outra moça agora no final da tarde, né? Gente, ela tá muito machucada, ela tá muito sofrida. Ela tá assim no auge, sabe? Aquele auge, assim, que o marido tá querendo sair de casa. Sabe aquela fase crítica? Aquela fase dolorosa? Porque depois de um tempo que ele sai, continua doendo, mas a pessoa acostuma, né? A pessoa acostuma. Eu lembro que agora, quando o Heitor entrou de férias, gente, a primeira semana que ele ficou fora, eu tava aqui no escritório e a impressão que eu tinha é que ele tava no quarto deitado, dormindo. Sabe? É como se eu estivesse ali naquela situação a pessoa quando perde um membro do corpo e aquele membro se torna um membro fantasma. A pessoa, inclusive, sente dor em um membro que não existe mais. No começo foi assim com o Heitor, depois eu já me acostumei com a ausência dele. Ele chega essa semana. Eu acho que é por isso que eu tô feliz. Acho que é por isso que eu tô feliz, porque ele chega essa semana. Ela tá nessa fase crítica, né? E ela falou assim, Bruna, eu sempre busquei muito essa questão da santidade, né? Ele sempre reclamou que eu fui muito rígida, que ele queria sair, se divertir, beber, ir pra cavalgada, ir pra esses lugares assim, e eu não gostava de acompanhar ele achava que eu era muito rígida. Meus amores, se o teu marido tá na lama, se ele tá afundado num chiqueiro, se ele tá chafurdando na lama igual porco, muitas vezes a gente vai ter que se sujar para ir lá tirar ele. Entende? Isso não significa que você vai concordar com as coisas que ele faz.
mas que você precisa se envolver de alguma maneira para que ele não se sinta julgado e volte a confiar em você. Eu lembro uma vez que eu ouvi a história do Eric, né, com a Isa, que ele falou que foram 5 meses que ele viveu ali de forma muito difícil. E 5 meses que ele precisou realmente se transformar. E quanto mais ele se melhorava, mais a Isa piorava. Então, quanto mais ele tentava buscar ali o processo de restauração, parece que mais ela se afundava. E aí um dia, ele estava no apartamento dela e ela saiu pra varanda, né, pra fumar uma verdinha ali. E ele, cristão, não fazia isso, né? Não bebia, e ela ali bebendo, fumando, saindo com outras pessoas. E ela foi pra varanda e pegou um baseado e foi ali, né, fumar um. Ele chegou do lado dela e falou assim: me dá aí, eu quero experimentar isso junto com você, eu quero participar desse momento com você. Ele falou que foi só um trago ali, que ele não sentiu nada, mas que naquele momento ela não se sentiu julgada, ela se sentiu acolhida. Então, assim, gente, eu não tô falando que você precisa concordar com as coisas que ele faz, entende? Mas, poxa, se ele gosta de sair, saia com ele, acompanhe ele. Então, cheguem a um denominador comum, né? Não, já passaram, digamos, pela fase da volta, né? Eu tô trazendo exemplo, gente, apliquem isso pra realidade de vocês, tá? Tá, então assim, ó, hoje eu vou sair com você, vou me divertir com você, amanhã a gente fica em casa, entende? Não, hoje a gente vai fazer... Cheguem a um denominador comum, é muito fácil fazer isso, não é difícil. Bruna, ele mentia sobre uma pessoa e hoje eu descobri que o nosso carro na casa dela. Era ele, fiquei muito mal, não consegui tratá-lo bem, mas também não falei nada. Tá, se você não conseguiu tratar bem, mas não falou nada, já é um começo, tá? Eu tenho que pensar o seguinte, gente, na mente dele, ele está certo. Na mente dele, ele não tá errado. Na mente dele, ele saiu de casa, na mente dele, ele tá solteiro, na mente dele, ele já se separou de você, na mente dele, ele não tá fazendo nada de errado. Entende? Então, assim, ó, você não vai ter como convencê-lo brigando, cobrando, falando, mas você é meu marido. Tá, na mente dele, ele saiu de casa e tá solteiro, ele tá fazendo o que é certo. Ele não tá enganando ninguém. Talvez ele não tenha tido coragem de te falar que tava com ela, mas na mente dele, ele tá fazendo o que é certo. Né? Ele tá se enganando ali, fazendo o que é certo. Se enganando, acreditando que ele está fazendo o que é certo. Entende? Então, assim, ó, por mais que nesse momento ele não queira agir como aquilo pelo qual ele foi designado por Deus, que é ser o chefe da família, isso não te impede, ou não te desobriga, ou não te anula, né, de colocá-lo nessa posição. Tá? Não te anula de colocá-lo nessa posição. Ó, verdade, ele acredita nisso, tá vendo? Gente, por que eu sei do que eu tô falando? Eu não tiro essas coisas na minha cabeça. Eu atendo homens casados que traíram. Eu atendo amante. Eu não atendo só mulheres traídas. Tá? Inclusive, se você daí quiser um atendimento específico pro teu caso, fala com a Gabi no link que tá na minha bio, que ela consegue um agendamento, tá bom? Ou no grupo também, quinta-feira, depois de amanhã, à noite, nós iniciaremos o grupo terapêutico, tá? São 4 sessões por R$97. Ou se você quiser uma sessão individual exclusiva, né, você pode falar com a Gabi que ela te direciona para fazer a sessão comigo. Você acredita que quanto mais perto da restauração, mais difícil a situação fica? Que só pior. Gente, sim. Ô Lari, muito bom que você trouxe essa questão, porque existe algo que se chama pedido de confirmação, tá? E a gente pode interpretar essa questão do pedido de confirmação por 2 óticas. Primeiro, quanto mais perto da restauração,
mas o inimigo sabe que ele tem menos tempo. Então ele vai usar todas as armas que ele tem, entendeu? Ele vai usar todas as forças, ele vai recrutar todas as forças dele. E por isso que é um período que você precisa estar muito em união, em graça com Deus, para que você tenha essas forças, entende? Eu tenho um cliente, gente, que recebe revelações em sonhos. Olha, para vocês terem uma noção, eu passei 3 noites seguidas sonhando com uma amiga que não mora nem no Brasil. Passei 3 noites seguidas sonhando com ela, sonhos não muito bons. E hoje ela veio pedir oração, porque ela estava muito em dúvida do noivado dela, se ela deve se casar ou não. E aí eu contei para ela os sonhos, né, e deixei ali para ela interpretar da forma que fosse melhor. Hoje descobrimos e ele falou, hoje discutimos e ele falou, eu decidi mesmo, Deus me livre de ficar com uma pessoa igual a você, porque eu abordei sobre os nossos filhos, ele acha que tem razão, eu não dei razão. Gente, meu Deus do céu, engulam o orgulho de vocês um pouco, sabe? Vocês estão fazendo do jeito de vocês, está dando errado, tenta fazer do meu jeito, tenta me ouvir um pouco. Mas voltando ali na pergunta da Lari, né? Tem uma outra questão que se chama... Eu falei da questão do inimigo, né? Quando ele sabe que ele tá prestes a perder o jogo, ele vai batalhar com todas as forças dele. E tem uma outra questão que se chama pedido de confirmação. Que é como se Deus falasse assim, minha filha, você realmente quer isso? Então eu vou te colocar à prova aqui, não é que eu vou te colocar, mas eu vou permitir que você passe por essa prova pra você decidir se você realmente quer isso. Porque eu só vou te dar aquilo que você realmente quiser. Eu não vou te dar o que você não queira. Eu gosto de trabalhar isso como o seguinte exemplo. Imagina o seguinte, tem o Heitor tem 3 anos, e a gente tá brincando na pracinha. Ele fala assim, mamãe, eu quero um sorvete de chocolate. E aí eu penso, poxa, o Heitor não tem nenhum problema de saúde. Ele já almoçou. Ele se comportou. Eu tenho dinheiro. Eu posso levar ele para tomar esse sorvete? Posso, então eu vou levar. Só que quando eu chego na sorveteria, tem 40 sabores de sorvete. Ele fica em dúvida. Ele fala assim, mamãe, eu quero todos. Eu falo assim, filho, tu não pode ter todos. Escolhe. Tu só pode ganhar um. No máximo 2. Porque senão vai te fazer mal, vai te dar dor de barriga. Enquanto ele não escolhe, enquanto ele não decide, ele não tem nada. Isso é o pedido de confirmação. O que é na restauração de casamentos, como é que funciona essa questão do pedido de confirmação? Você quer continuar vivendo a sua vida como se você fosse solteira, mas você quer estar casada. Você quer retomar o seu casamento, mas você não quer sofrer e enfrentar as memórias. Entende? Você tem que decidir o que você quer. Para que então o caminho apareça, tá? Por isso, Lari, que as coisas pioram muito. Porque elas vêm tanto como um pedido de confirmação para que você traga clareza para o que você quer, e como ação do inimigo para tentar usar todas as cartas para atrapalhar o processo, tá? Meu marido diz que prefere viver no erro do que voltar para casa. Gente, não. Ele tá ali mentindo para ele mesmo que ele prefere isso. Não tem como. Não tem como. É porque ali tá mais confortável para ele, entende? Porque ele vai voltar para casa e vai encontrar, por exemplo, a situação igual a Camila escreveu aqui. Eu não dei razão para ele. Tá, gente? Ele tá errado. Como é que você vai dar razão pra pessoa que tá errada? Falando da forma certa. Trazendo uma abordagem certa. Você pode muito bem discordar de uma pessoa sem magoar, sem ofender. É totalmente possível fazer isso, tá? É muito raro. Não é que é muito raro. Tá, deixa eu reformular minha frase aqui. A maioria dos casos de traição que eu atendo não acontecem
somente por satisfação sexual, tá? A maioria dos casos que eu, Bruna, atendo. E quando eu vou estudar sobre o tema, quando eu vou ler sobre o tema, quando eu vou conversar com outros colegas que atendem, quando eu vou conversar com os meus professores, eles têm a mesma visão. Então, assim, eu não tenho dados científicos para trabalhar isso, entende? Quando é um caso que acontece por meramente uma satisfação carnal, muito provavelmente a pessoa vai ter um vício ali por trás, entendeu? Um vício em conteúdo adulto. Mas, geralmente, vocês já se afastaram nesse tempo, o casamento não estava bom, e ele encontrou fora aquele apoio, aquele olhar, aquela admiração, aquele respeito, por mais falso que fosse, que ele não estava encontrando em casa. Entende? Então, assim, prestem atenção em tudo que a gente conversou. Assistam novamente essa live para vocês entenderem. Camila, pelo amor de Deus, ele não vai admitir. Ele não vai admitir, não é o momento dele admitir. Entendeu? Não é o momento dele concordar. Vocês dois, num oceano. O continente está longe pra um cacete. Me perdoe a palavra. O continente está longe pra caramba. O barco tá furado. Não adianta agora brigar por quem furou o barco ou por quem não tá remando. Um de vocês dois vai ter que fazer o trabalho sujo. E quando chegar lá no continente, vocês se estapeiam por quem tá errado, por quem tá certo. Agora não é a hora. Consegue entender? Não adianta. Gente, não adianta eu querer chegar pro meu filho de 3 anos de idade, querer que ele assuma um erro, que ele tenha consciência e tome razão. Porque ele não vai fazer, porque ele não tem capacidade. Uma pessoa que está fora de casa, que está agindo pelo egoísmo, essa pessoa ela está movida por um impulso, e o impulso é algo que vem do inconsciente, tá? Então, ele não está pensando racionalmente, ele não está agindo de acordo com tudo que ele aprendeu, ele não está agindo de acordo com toda a moral que ele recebeu dos pais, com toda a moral que ele recebeu da religião, ele está agindo pelos instintos carnais, pelo prazer. Ele está agindo pelo inconsciente. Então, você querer que um homem desse admita certas coisas é a mesma coisa que você querer que o meu filho de 3 anos entenda a dimensão dos erros que ele faz, entenda o quanto aquilo faz mal para ele. E nesse momento, se eu chego pro meu filho e só brigo com ele, e não converso, e não o amo, eu estou afastando ele de mim. De uma forma que daqui 10 anos, essa criança não vai confiar em mim para me contar nada. Consegue perceber a analogia? Nossa, Bruna, mas ele já é um homem formado, barbado, tem 3 filhos, tem 4 filhos. Sim, gente, mas ele está agindo sendo movido pelo inconsciente dele. O princípio é o mesmo, porque não tem razão atuante. Entende? Ele não está raciocinando em cima do que ele está fazendo. Ele está se justificando. Então, todas as vezes que você age de forma reativa, né? Que você critica, ele vai falar assim, tá vendo? É por isso que eu não volto pra casa, tá vendo? É por isso que eu saí de casa, tá vendo? A outra mulher lá não fala assim comigo, tá vendo? Eu mereço ser feliz, eu nunca seria feliz nesse casamento. Sejam espertas. Eu demorei muito pra entender que ele age pelo inconsciente. Meu marido ia à missa com a outra mulher, e isso, olha, tá, gente, é isso que eu tô falando. Meu marido ia à missa com a outra mulher, e isso me confundia. E eu me perguntava por que ele conhecia a verdade e continuava no erro. Eu atendi semana passada um homem que ele tá morando com a outra mulher.
Ele contou assim: Bruna, na minha família nunca teve um divórcio. O meu foi o primeiro caso de escândalo de separação que existiu. E aí, olha o que ele fala para si mesmo, né, para poder amenizar a consciência. Eu sei que eu vou precisar lidar, eu vou precisar enfrentar os meus problemas, né, vou precisar enfrentar isso de frente, mas quando ele fala isso, ele está falando das pessoas, ele está falando do mundo. E ele fala assim: porque eu sei que Deus é amor, Deus é acolhimento, Ele vai me perdoar e vai me aceitar. Entendeu? Onde está o problema? Ele está agindo pelo inconsciente, ele não está raciocinando. Meu marido acha que Deus perdoa ele no adultério porque conhece o coração dele. E Deus é misericórdia. Tamanha cegueira dele. Sim. Né? A misericórdia ele tá grande, né? A misericórdia abunda muito. Mas não é assim, eu te perdoo, vai e continue pecando. Não é assim, né? Tipo assim, olha, te perdoo, vai e continue pecando. Não, eu te perdoo, vai e não peque mais. Não é assim? A palavra não é essa, a promessa não é essa. A lei não é essa, eu te perdoo, vai e não peque mais. Ou eu te perdoo, vai e continue pecando. Não é, gente, pelo amor de Deus. Amores, pra não ficar muito extensa, vou finalizar por aqui, tá? Amanhã a gente entra, conversa mais um pouco. Essa live ficou muito boa, tem muito conteúdo. Assistam novamente, compartilhem, gente. Esse conteúdo precisa chegar a mais pessoas. A gente precisa tocar mais corações, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo, bom feriado.